Na sua opinião, a taxa Selic cai ou não cai? Qual que é a previsão para o ano, na sua visão? Olha, previsão de câmbio, taxa de juros, né, só serve para deixar o economista ruborizado, né, porque a verdade é que nem os especialistas acertam, né. Então, acho que qualquer um, né, inclusive não só economistas, mas quem está investindo, tentar adivinhar para onde a taxa de juros, o câmbio, para onde as variáveis macroeconômicas vão, é uma grande perda de tempo, né. Agora, o que tudo indica, o que que os dados estão nos mostrando, principalmente os dados mais recentes de inflação, é que chegamos no teto dessa taxa de juros, né, então o mercado cobrando, políticos cobrando, né, então, acredito que daqui para frente, não sei até onde vai, não sei em que velocidade, né, mas acredito que daqui em diante a tendência é de queda. Então pensando nisso, obviamente se você tá em renda fixa, acredito que seja a hora de pré-fixar, e ações, né, porque no momento em que essas taxas de juros começarem a cair, obviamente que todo mundo começa a refazer as contas, né, refazer as suas expectativas A e a economia tendência começa, né, a girar, e aí a exatamente. taxa de juros menor, os empréstimos saem mais. Agora, expectativa de Selic baixando. Quais ações tendem a se beneficiar nesse momento, Lu? Ações que estão alavancadas, né, então quanto menor a taxa de juros, obviamente menores os encargos financeiros. Então, geralmente segmento de locação de automóveis, né, empresas que estão de uma maneira geral alavancadas e que estão mais ligadas à economia brasileira, né. Então essas são as empresas, os setores que tendem a se beneficiar, né. Mas é aquilo, né, acho que na nossa estratégia isso pouco importa, na verdade, no curto prazo, né. O longo prazo ele é feito de diversas pequenas decisões que a gente toma no curto, que quando somatizadas a gente chega no longo prazo. Então, o que vai mudar na nossa estratégia é o quanto nós estamos comprando dos mesmos setores, né. Legal, Lu. Então taxa de juros caindo, acho que a economia como um todo se beneficia, né. Sim, com certeza. Ações de varejo, né, É, que é. apanharam muito, construção civil, são empresas que Infraestrutura. podem se valorizar, mas também são ações que vocês nem olham, né, Lu? Vocês não gostam de a gente conhece o perfil de vocês, vocês não gostam de construção, de varejo, né, não é um setor que você investe, e que são É, é. ações que podem se beneficiar agora, né? Olhando para os setores que a gente investe, eu acho que assim, algumas empresas de energia que a gente tem na carteira vão ser bastante beneficiadas, por exemplo, a S Brasil, que está com uma dívida bastante alta, né, 3,5 vezes EBITDA, nem é tão alto assim, mas, digo, investiu muito no ciclo passado, né, então tem dívida, precisa desalavancar nesse momento, então obviamente que isso traz um certo alívio, um certo conforto para balanço, né. Bancos também eu acho que agora o que a gente deve ver nesse primeiro trimestre é bancos conseguindo aumentar um pouquinho o spread, né, porque o brasileiro tem essa visão de que o banqueiro e de fato, o banqueiro ganha dinheiro em todos os cenários, né. Mas taxa de juros altíssima, né, e na velocidade com que a gente viu essa curva se inclinar, ela é muito ruim para todos, Gera muita inclusive inadimplência, inclusive, né? inclusive para bancos, né. Então os bancos eles sofrem primeiro justamente na queda da qualidade do crédito, né. Então, hoje o banco só vai abrir a torneira para crédito bom, para quem ele sabe de quem ele vai receber. Então o Tomou banco tanto calote, né, exatamente. aumentou provisão. Então todos eles aumentaram bastante provisão. Você tem esse agravante de várias empresas de varejo pedindo recuperação judicial, que são empresas que, têm uma cadeia muito longa, né, então envolve diversos fornecedores, diversos clientes, enfim. Então, obviamente que isso afeta a cadeia de uma maneira bastante ruim, né. Então, acho que tem todos esses fatores, mas acho que a tempestade já passou, né, e depois da tempestade vem o sol, né, geralmente vem o sol. Então acho que, de uma maneira geral, a taxa de juros mais baixa, ela acaba beneficiando o país como um todo, né, Sim. o que beneficia todos os setores, mas principalmente empresas que estão mais endividadas no momento, né. Mas Lu, olhando a bolsa hoje, na sua opinião, você acha que a bolsa tá barata? E por quê? Se está barato ou se tá caro, na sua opinião? Aí tem que ter explicação. Ah, acho que a gente tem que olhar números sempre, tem que olhar dados, né. Se você pega aí o PL da bolsa, ela tá extremamente descontada, nos múltiplos atuais, né, em relação à média aí dos últimos 10 anos. Não tô com o número aqui, mas Eu acho que é 5. 5 ou Eu acho que é 6 5, sendo que a vezes média é 15. tirando o Petro e Vale, enfim. Então assim, extremamente descontada, mas obviamente à luz do que a gente vê daqui em diante, né, o que que os investidores pensam, né. Difícil você pensar a longo prazo num cenário de taxa de juros a 13%. É muito tentador você aproveitar a renda fixa, né. Então é difícil você encontrar um investidor, por exemplo, que pense, nas suas finanças em formas de caixinhas, né, que é o famoso portfólio, né, que o pessoal fala, mas facilitando a linguagem.
a sua caixinha do curto e médio prazo está sendo extremamente bem remunerada, mas a sua caixinha do longo prazo, você não pode negligenciá-la. Você Exato. precisa continuar a manter os seus aportes, principalmente agora em que os preços estão extremamente descontados. Maio agora, inclusive, é um mês muito farto em distribuição de dividendos, né? Então, semana passada aí foi semana cheia de assembleias, empresas deliberando aí sobre distribuição de lucros. Então, maio é excelente momento para pegar o dividendo, colocar, ao invés de colocar no bolso, colocar novamente na sua carteira previdenciária, na sua carteira de longo prazo, né? Então, acho que não existe um momento certo de você investir em determinado ativo, seja renda fixa ou renda variável. Você tem que alocar de maneira a colocar os seus recursos nas caixinhas corretas, nos produtos corretos, de acordo com o seu objetivo. Obviamente que sempre vou querer puxar a sardinha pro lado da bolsa, né, André? Sim. Então, acredito que a bolsa, assim, tá muito barata. Mas tem que olhar o que tá comprando, né? Eu acho que de forma bem simples aqui, o que você quis dizer, Lu, tem uma diversificação, né? E estipule um percentual para cada classe de ativos que você quer, para que você saiba o que você precisa comprar, né? Porque senão a pessoa, ela fala, agora é hora de renda fixa. Ela concentra tudo em renda fixa. Exatamente. Mas ela não tem uma estratégia, ela não determinou percentuais para a carteira dela, né? E aí ela fica cega. Poxa, ela já tá lotada de renda fixa. E as ações estão num momento barato agora. Ela poderia equilibrar um pouco, né? É. Então, acho que basicamente é isso que você quis dizer. Tenha uma estratégia e diversifique o seu Mas patrimônio conforme o seu perfil, né? você sabe que isso é um problema, não sei se do brasileiro ou do ser humano como um todo, mas o brasileiro, ele investe, ele vai para onde está rendendo mais. Exato. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, né? Apesar de nós só termos o passado para poder se inspirar no que vai acontecer no futuro, tentar prever alguma coisa, mas não é uma garantia que isso vai se repetir. E via de regra, as pessoas geralmente chegam por último e querem sentar na janelinha. Geralmente, quando você chega querendo sentar na janelinha, já todos os assentos já estão tomados. Exato. Quer dizer, você chegou tarde demais. Então, é preciso ter também, cultuar esse pensamento meio que anticíclico. Caramba, se tá todo mundo querendo a renda fixa, será que você não tem boas oportunidades no que a manada tá fazendo? No Exatamente. contrário do que a manada tá fazendo, que é a renda variável? Certamente. Certamente. Mas, de novo, você não vai fazer isso com seus recursos de curto prazo, com uma reserva de emergência, por exemplo. Porque daí você incorre num erro básico, que é você ter que vender, se desfazer de um ativo de renda variável por necessidade, Exato. né? Então, esse é um erro que você tem que evitar ao máximo, né? Tem que mitigar ao máximo. E a maneira mais correta de você fazer isso é você dividir aí nas caixinhas, né? Estabelecer os percentuais aí que te deixam mais confortáveis.